Olá, essa é a parte 4 do resumo do curso Learning How to Learn, um curso oferecido pela Universidade de San Diego através da plataforma do Coursera e apresentado pela professora Bárbara e pelo professor Terence. E nessa parte, o único assunto que nós vamos tratar é sobre procrastinação, que é algo que atrapalha muito os estudos, não só os estudos, mas a gente realizar as coisas, do nosso dia a dia por conta da procrastinação. E o que é procrastinar? Procrastinar é empurrar as coisas com a barriga, é deixar para fazer depois algo que a gente poderia fazer agora. Por que a gente procrastina? Porque normalmente algo que a gente tem que fazer é algo que a gente não considera tão agradável. E aí, quando a gente tem que fazer algo que a gente não considera tão agradável, que a gente tem preguiça de fazer, normalmente é ativada no cérebro a sensação, a região associada à dor. Ora, então se essa sensação de dor está sendo ativada, o que a gente vai procurar fazer? A gente vai procurar fazer outras coisas que nos dão prazer, pelo menos momentaneamente. A gente tem essa recompensa imediata, a recompensa do prazer, só que não resolve o problema. Por isso que a procrastinação é algo ruim para a nossa vida, para nós conseguirmos realizar qualquer coisa da nossa vida, inclusive os estudos. E por isso que a procrastinação também está associada ao vício. E o vício é um hábito que a gente cria, E normalmente um hábito com consequências não tão boas para a nossa vida. Então a professora, ela começou a explicar essa questão de hábito. O que é o hábito? Quais são os elementos do hábito? E como que a gente identifica esses elementos do hábito dentro da prática da procrastinação e como que nós podemos criar o hábito dos estudos. Então a primeira coisa que ela fala sobre o hábito é o gatilho. Gatilho é algo que acontece que inicia uma ação relacionada ao nosso hábito. Por exemplo, eu tenho que estudar. Então, se eu estou num lugar barulhento e alguém passa, aí eu já vou desvirtuar o meu olhar, já vou desviar o meu olhar, eu já vou olhar para alguém que está passando, ou o barulho do celular. Então, isso são exemplos de gatilho que fazem com que eu tenha uma reação a esse gatilho. A rotina são as ações que são reações ao gatilho que acontece. Normalmente, cada um tem a sua rotina, as suas ações referentes à procrastinação. No meu caso é acessar a internet, acessar redes sociais, por exemplo. Agora, quando a gente adota uma rotina para responder a um gatilho, normalmente está associada à recompensa. O vício, ele só se perpetua porque existe uma recompensa para ele, existe algo que a gente considera prazeroso, que a gente gosta, que faz perpetuar esse vício. E outra coisa também importante, que é um elemento desse hábito do vício, é a crença. Qualquer hábito, um elemento de qualquer hábito é a crença. A gente só perpetua nesse hábito porque a gente acredita que aquilo é gostoso, que aquilo é bom, que aquilo é algo que nos traz uma recompensa boa. Muito bem, então esses são os 4 elementos do hábito e eu dei exemplos a respeito do hábito de procrastinar. Agora, como que a gente pode criar o hábito dos estudos? Ou o hábito de concluir todos os afazeres do dia, que muitas vezes a gente não consegue. Quantas vezes a gente termina o dia e fala assim, não consegui fazer nada do que eu tinha que fazer. E quando a gente vai pensar no nosso dia, a gente só fez coisas referentes à procrastinação. Então como que a gente faz para criar um hábito saudável, no caso do contexto desse curso, um hábito de estudos? Primeiro, sobre os gatilhos. É claro que não é possível a gente controlar todos os gatilhos que acontecem para a gente procrastinar, para a gente deixar de procrastinar. Não dá para controlar, mas dá para evitar. Então, estudar num lugar silencioso, estudar num lugar vazio, que não tenha pessoas passando, colocar o celular fora do alcance, isso tudo são formas de minimizar o gatilho da procrastinação. Agora, sobre a rotina, é possível criar uma rotina de estudos para que isso vire um hábito no futuro, Então, um conjunto de atividades que fazem parte dos meus estudos. Eu, por exemplo, sempre pego um copo d'água, eu sempre fecho a porta do escritório, eu sempre estudo num horário que eu sei que não tem ninguém para me incomodar, ou seja, eu crio aquela rotina e eu crio um período do dia para eu fazer aquela rotina. Não tem nada melhor do que isso. E a recompensa também é algo fundamental para eu perpetuar um hábito.
No caso dos estudos, eu já havia falado da técnica do Pomodoro, que nada mais é do que o quê? Estabelecer uma quantidade de minutos, pode ser 25, 20, 30 minutos, a quantidade de minutos em que a gente consegue manter um pensamento focado em realizar uma atividade, ou fazer, né, determinado assunto, estudar determinado assunto. Estabeleça esses minutos, faça o pensamento focado em cima da atividade. Terminou essa quantidade de tempo? Lhe dê uma recompensa. Eu gosto de tomar um cafezinho, eu gosto de escutar uma música, eu gosto de fazer uma ligação descontraída, ou até mesmo acessar sua rede social por 5 minutos ou por 10 minutos. Dependendo da quantidade de coisas que você conseguiu conquistar, que você conseguiu fazer, pode dar uma recompensa um pouco maior. O importante é a gente não deixar de dar essas pequenas recompensas. Isso é fundamental. Eu tenho filhas que estão em idade escolar, eu passei a fazer isso com elas. A minha filha passava a tarde inteira estudando. Eu comecei a dividir em pequenos tempos e dar pequenas recompensas para ela depois que ela conseguia executar determinadas tarefas. Ela passou a estudar na metade do tempo, por exemplo. E a crença que essa rotina, que isso é bom pra gente, que isso vai me fazer conquistar e realizar muito mais tarefas que eu conquistava antes. E de fato eu passei a realizar. Então essa questão do hábito foi fundamental. A professora também fala de algumas outras ferramentas mentais que nos ajudam muito a conseguir realizar nossas tarefas. A primeira delas é foque no processo e não no produto. Isso foi fundamental para mim. O que significa isso? Focar no produto é focar na atividade, no resultado final da minha atividade. Por exemplo, eu tenho que escrever um relatório de 100 páginas, ou eu tenho que escrever um capítulo de livro, ou eu tenho que elaborar o material de uma determinada aula. É claro que eu não consigo fazer isso em um dia. E eu colocava na minha lista o produto todo. Ora, se eu coloco numa lista de afazeres minha, do próximo dia, o produto, que é algo que eu já sei que eu não vou realizar, então isso não me ajuda em nada. O que eu passei a fazer? Eu passei a ter uma lista maior do mês, ou da quinzena, ou da semana, com os produtos, os resultados, o que eu tinha que entregar. Agora, a minha lista do dia seguinte tinha atividades pequenas. Eu vou escrever 5 páginas, ou eu só vou fazer tais atividades da minha matéria nova que eu tenho que ministrar lá na instituição de ensino. Eu passei a colocar processo, ações, atividades e não produto todo, que normalmente era muito maior e não cabia no meu dia. Então focar no processo, atividades que você tenha que fazer. Estime o tempo que você vai gastar nessas atividades para que você só coloque na sua lista do dia seguinte aquelas que cabem no seu dia. Coloque um horário em que você vai terminar de fazer as suas atividades. Isso é importantíssimo. E quando nós estamos pensando em fazer essa lista de atividades, tente colocar em ordem, já falei em estimar a duração das atividades, mas o mais importante que fez melhorar o meu sono, eu fazia a lista na noite anterior. Quando eu fazia na noite anterior, e fazia essas estimativas para ver se cabia, colocava um horário de término, eu já liberava o meu cérebro. À noite, inclusive, o meu inconsciente, ele me ajudava a pensar em como realizar algumas atividades da lista. Mas eu já tinha liberado as preocupações do meu cérebro e já tinha colocado na minha lista, já estava lá registrado. Antes de fazer a lista no dia anterior, com atividades que apenas cabiam no dia seguinte, eu tinha insônia pensando para não esquecer no que eu tinha que fazer no dia seguinte. Então uma atividade simples, que é criar uma lista, que hoje pessoas que performam muito bem, pessoas de alta performance, elas sempre têm essa lista para fazer. É uma das ferramentas que ajuda a gente a performar melhor. Por fim, a dica que ela dá é: engula os seus sapos primeiro. Sempre vai ter coisas da lista que são as mais chatas, as mais difíceis de fazer. Faça essas primeiro. Nem que você precise de alguns poucos pomodoros para fazer. Pomodoro é aquela técnica, né, de dedicar um tempo curto, fazer e ter a recompensa. Faça primeiro. Se a gente deixa para um período, para depois, se a gente começa a procrastinar em relação a esses sapos, normalmente a gente não consegue realizá-los. Então essas foram dicas que eu considerei valiosas para o meu dia a dia, não só para a minha rotina de estudos, mas para a minha rotina de trabalho também. E aqui, com isso, né, com esses detalhes do hábito, né, e da procrastinação, como evitar e como criar bons hábitos, a gente finaliza essa parte 4 do curso. Meu nome é Fabiana Bigão.